Você acha que o cidadão em geral está motivado para esse debate político? Olha, penso que sim. E tenho visto isso nas minhas caminhadas. Tenho visto isso agora, no chamado período de campanha eleitoral, como antes, na pré-campanha, como em outras situações. Eu, por exemplo, participo de associações de moradores aqui em Florianópolis. E nessas associações se discute política diariamente. Vou dar um pequeno exemplo. A Associação dos Moradores do Rio Tavares, na porção sul da ilha de Florianópolis. É discutido, por exemplo, as questões ambientais que assolam aquela região da ilha e do estado de Santa Catarina. São discutidas as questões de segurança pública em razão de atos de violência, de crimes, furtos, roubos, brigas, etc. Também é discutida a questão da sinalização urbana com a instalação de faixas de pedestre, de sinaleiras, semáforos, né? De placas, do desvio de determinados locais, de determinadas ruas, logradouros, para atender a melhoria do tráfego e a mobilidade urbana. Tudo isso é discutido e tudo isso é fazer política. A grande questão é motivar o cidadão a participar permanentemente da política, e não somente, no caso da eleição estadual, de 4 em 4 anos, nesse período em que ele vai verificar os candidatos, escolher os da sua preferência e comparecer no dia do primeiro turno e talvez no dia do segundo turno, dependendo da necessidade da própria eleição, para votar nos seus candidatos. Mas eu tenho visto, Manuel, muita gente interessada em debater a política para além da mera ideologia. Política de direita ou de esquerda não é apenas o mote da discussão com as pessoas que têm me ocupado nesse período, especialmente nesse ano de 2026. As pessoas querem saber, para além da legenda, para além do partido, quais são as propostas efetivas. O que é que o candidato está se comprometendo a fazer? Por isso é muito importante que você, que está nos vendo e nos ouvindo, analise as propostas para ver se essas propostas são factíveis, são realizáveis, são possíveis de serem implementadas, ou se trata de um discurso vazio, de um discurso do senso comum. E também, aí é muito importante examinar o currículo do candidato, o que ele fez, no que ele se envolveu, o que ele está fazendo atualmente, que atividades, que tarefas, que vínculos ele possui com a sociedade civil. Qual é o seu emprego ou o seu trabalho? Qual é a sua participação em órgãos colegiados, em órgãos coletivos? Qual é a sua preocupação com temas da atualidade? E esses temas precisam estar conversando com o eleitor para que ele se sinta representado e motivado a participar. Então, neste processo de consciência política, é muito importante ouvir. Mais do que falar, ouvir. Ouvir o que o eleitor pensa, o que ele deseja, no que ele se identifica e como que você, candidato e depois, no meu caso, deputado eleito, pode cumprir melhor essa tarefa de ser o representante de um contingente muito representativo daqueles que te elegeram, mas não só isso. Vou insistir novamente, representar também os que não votaram em você. Porque quando eu fui suplente de vereador, né, em várias oportunidades, eu conversava com pessoas que tinham votado nos meus colegas. Nas sessões legislativas da Câmara de Tijucas, ou nas reuniões das comissões, ou então nas audiências que foram realizadas com os populares de Tijucas, vinham muitas pessoas e diziam assim: professor Marcelo, não votei no senhor, eu votei no fulano ou na Beltrana, eu votei em A, em B ou C, mas já que o senhor está como representante, já que o suplente assumiu a cadeira por algum tempo, eu queria que o senhor atendesse
uma necessidade, um pedido que eu fiz para o meu candidato que se elegeu e que até agora não cumpriu. Então, veja a importância de nós ouvirmos a todos, de nós estarmos abertos para representar os eleitores, seja de direita, de esquerda, de centro, representar toda a população catarinense. Se nós dermos esse salto de qualidade, Neco, nós vamos parar de discutir política como se fosse um jogo de futebol entre o Avaí e o Figueirense. Ou, lá na minha terra natal, Rio de Janeiro, o Flamengo e o Vasco. Ou uma competição entre seleções, entre a seleção brasileira, que todos nós amamos, e a seleção dos nossos vizinhos, hermanos, os argentinos. Porque política não é Fla-Flu, não é Figueirense e Avaí. Política é o comportamento no sentido do atendimento das necessidades do povo. E nós não podemos brigar por causa de política. Debater, sim. Brigar, nos tornarmos inimigos, desafetos, rompermos relações com as pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso lugar de trabalho, da nossa vizinhança, do clube que a gente frequenta, no supermercado, no trânsito, é muito triste e desalentador. Nós precisamos manter o nosso vínculo, o elan que nos liga como seres humanos, como filhos do universo, e mantermos sempre a porta do diálogo aberta para entender, compreender e procurar agir em consenso, em parceria.